Antes de começar, inscreva-se neste canal para receber palavras de paz, conforto e espiritualidade. Ative as notificações e permita-se um momento de tranquilidade. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita que essas palavras toquem sua alma. 6 do livro de Crônicas, a história dos reis de Judá. Bem-vindos, queridos ouvintes, a mais uma jornada pela Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no 2º livro de Crônicas, uma crônica vibrante e profunda que nos transporta ao coração do reino de Judá, desde os dias gloriosos de Salomão até os momentos de crise e restauração. Esta é uma história de reis, de templos, de alianças e desobediências, mas acima de tudo, da fidelidade de Deus ao seu povo, mesmo quando esse povo se desviava. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e venha comigo nessa narrativa que revela o plano divino através de gerações. Nossa história começa com Salomão, filho de Davi, já estabelecido como rei sobre Israel. Salomão não era apenas um governante, ele era um homem agraciado com sabedoria divina. No início de seu reinado, ele se dirigiu a Gibeon, onde estava o tabernáculo, e ali ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e perguntou: "O que você deseja que eu lhe dê?" Com humildade, Salomão não pediu riquezas ou poder, mas sabedoria para governar o povo de Deus. O Senhor, satisfeito com seu pedido, concedeu-lhe não apenas sabedoria incomparável, mas também riquezas, honra e uma promessa. Se obedecesse aos mandamentos, teria uma vida longa. Com essa sabedoria, Salomão começou a construir o templo, a grande obra de sua vida, cumprindo o desejo de seu pai, Davi. Ele fez uma aliança com Hirão, rei de Tiro, que forneceu madeira de cedro e cipreste, além de trabalhadores habilidosos. O templo foi planejado com detalhes minuciosos. Um edifício magnífico, com 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, coberto de ouro puro, adornado com querubins entalhados e decorado com pedras preciosas. O lugar santíssimo, onde ficaria a Arca da Aliança, era um cubo perfeito, revestido de ouro simbolizando a presença de Deus. Durante 7 anos, milhares de trabalhadores, incluindo 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra, ergueram essa casa santa. Quando concluído, o templo não era apenas uma construção, era o coração espiritual de Israel, um lugar onde o povo se encontraria com Deus. A dedicação do templo foi um momento de glória. Salomão reuniu todo o povo, e a Arca da Aliança foi trazida do tabernáculo de Davi para o lugar santíssimo. Sacerdotes e levitas entoavam louvores, enquanto o povo oferecia sacrifícios incontáveis. Então, Salomão orou uma das orações mais belas da Bíblia, pedindo que Deus ouvisse as súplicas de seu povo, perdoasse seus pecados e estivesse presente naquele lugar. Quando terminou, fogo desceu do céu, consumiu os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, tão intensa que os sacerdotes não conseguiam entrar. O povo se prostrou louvando, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salomão também construiu seu palácio, fortalezas e cidades de armazenamento, consolidando seu reinado. Sua fama se espalhou, e a rainha de Sabá veio de terras distantes para testar sua sabedoria. Impressionada com suas respostas, a beleza do templo e a organização do reino, ela declarou que a realidade superava os rumores. Salomão acumulou riquezas imensas, ouro, prata, especiarias e cavalos. Seu reinado foi um período de paz e prosperidade. Mas havia um alerta. Deus advertiu Salomão para que permanecesse fiel, pois a desobediência traria consequências. Infelizmente, Salomão se desviou. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras que o levaram a adorar outros deuses como Astarote e Moloque. Deus, irado, anunciou que o reino seria dividido após sua morte, mas por amor a Davi, deixaria uma tribo para seu filho. Salomão reinou 40 anos e morreu, deixando o trono para Roboão. Roboão, filho de Salomão, enfrentou um desafio logo no início. O povo, cansado dos pesados impostos de Salomão, pediu alívio.
Roboão, rejeitando o conselho dos anciãos, escolheu a arrogância, prometendo um jugo ainda mais pesado. Isso provocou uma rebelião liderada por Jeroboão, que dividiu o reino. 10 tribos formaram o reino do norte, Israel, enquanto Roboão ficou com Judá e Benjamim, o reino do sul. Assim começou a divisão que marcaria a história de Israel. Roboão reinou em Jerusalém, mas seu coração oscilava. Inicialmente ele fortaleceu Judá, mas logo o povo se entregou à idolatria. Como consequência, Sisaque, rei do Egito, invadiu Judá, saqueando o templo e o palácio. O profeta Semaías advertiu Roboão, que se humilhou, e Deus mitigou o castigo. Mas Judá tornou-se subordinada ao Egito. Roboão morreu após 17 anos de reinado, deixando o trono para seu filho Abias. Abias enfrentou Jeroboão, rei de Israel, em uma guerra. Apesar de estar em desvantagem numérica, Abias confiou no Senhor, declarando que Judá mantinha a verdadeira adoração. Deus deu a Judá a vitória, e Abias consolidou seu reinado, embora sua vida pessoal fosse marcada por pecados. Ele reinou apenas 3 anos e foi sucedido por Asa. Asa foi um rei que buscou o Senhor. Ele removeu os altares pagãos, destruiu os ídolos e incentivou o povo a seguir a Deus. Durante seu reinado, Judá enfrentou Zerá, o etíope, que veio com um exército de 1 milhão de homens. Asa orou com fervor, e Deus derrotou os inimigos. O profeta Azarias encorajou Asa a continuar as reformas, e ele purificou ainda mais o culto, trazendo ofertas ao templo. No entanto, nos últimos anos, Asa falhou. Enfrentando uma ameaça de Israel, ele fez uma aliança com a Síria, em vez de confiar em Deus. Doente, buscou médicos em vez de orar, e morreu após 41 anos de reinado. Josafá, filho de Asa, foi um dos grandes reis de Judá. Ele fortaleceu o reino, enviou sacerdotes e levitas para ensinar a lei ao povo, e buscou a Deus com fervor. Sua fé foi testada quando uma coalizão de moabitas, amonitas e outros povos invadiu Judá. Josafá proclamou um jejum e orou no templo, confiando na promessa de Deus. O profeta Jaziel anunciou que a batalha pertencia ao Senhor. No dia seguinte, enquanto os levitas cantavam louvores, Deus confundiu os inimigos, que se destruíram mutuamente. Josafá reinou com sabedoria, mas cometeu o erro de se aliar a Acasias, rei de Israel, em um empreendimento naval que fracassou. Ele morreu após 25 anos, deixando o trono para Jeorão. Jeorão foi um rei ímpio. Influenciado por sua esposa, Atalia, filha de Acabe, ele levou Judá à idolatria e matou seus próprios irmãos. Como castigo, Deus enviou invasões de filisteus e árabes que saquearam o reino. Jeorão morreu de uma doença terrível, sem ser lamentado, após 8 anos de reinado. Acasias, filho de Jeorão, seguiu o mau exemplo de sua mãe Atalia. Ele se aliou a Jorão, rei de Israel, e foi morto por Jeú, um homem ungido para destruir a casa de Acabe. Atalia, ao saber da morte do filho, usurpou o trono, matando quase todos os herdeiros reais. Mas Joás, um bebê, foi escondido por sua tia Jeusabiate e, salvo Joás, foi proclamado rei aos 7 anos, sob a orientação do sacerdote Joiada. Ele restaurou o templo, danificado nos reinados anteriores, e o povo trouxe ofertas generosas para a obra. Enquanto Joiada viveu, Joás seguiu a Deus, mas após a morte do sacerdote ele se desviou, permitindo a idolatria. Quando Zacarias, filho de Joiada, o confrontou, Joás ordenou sua morte. Como consequência, os sírios invadiram Judá, e Joás foi assassinado por seus próprios servos após 40 anos de reinado. Amazias, filho de Joás, começou bem, mas seu coração se desviou. Ele contratou mercenários de Israel, mas por obediência a um profeta, dispensou-os confiando em Deus para derrotar Edom. No entanto, trouxe ídolos edomitas para Judá, provocando a ira divina. Ele desafiou Israel em batalha, foi derrotado e capturado. Anos depois, foi assassinado em uma conspiração. Uzias, filho de Amazias, trouxe prosperidade a Judá. Ele fortaleceu o exército, construiu torres e buscou a Deus nos dias do profeta Zacarias. Mas seu sucesso o levou ao orgulho.
Ele entrou no templo para oferecer incenso, uma tarefa exclusiva dos sacerdotes. Por isso, Deus o feriu com lepra, e ele viveu isolado até sua morte. Jotão, filho de Uzias, foi um rei piedoso. Ele fortaleceu Judá, construiu cidades e derrotou os amonitas. Seu reinado de 16 anos foi marcado por obediência, mas o povo ainda se corrompia. Acás, filho de Jotão, foi um dos piores reis de Judá. Ele adorou ídolos, queimou seus filhos em sacrifício e desprezou a Deus. Quando os sírios e Israel o atacaram, Acás buscou ajuda da Assíria, pagando um alto preço. Ele profanou o templo, fechando suas portas, e morreu após 16 anos de reinado. Ezequias, filho de Acás, foi um rei de grande fé. Ele reabriu o templo, purificou e restaurou a Páscoa, convidando até o povo de Israel. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá, Ezequias orou, e o profeta Isaías anunciou que Deus os livraria. Naquela noite, o anjo do Senhor destruiu 185.000 assírios, e Senaqueribe voltou envergonhado. Ezequias, porém, caiu em orgulho ao exibir suas riquezas a emissários da Babilônia, e Isaías profetizou que Judá seria levada cativa. Ezequias morreu após 29 anos de reinado. Manassés, filho de Ezequias, foi o rei mais ímpio de Judá. Ele reconstruiu altares pagãos, praticou feitiçaria e sacrificou seus filhos. Deus o entregou aos assírios, que o levaram cativo. Em sua angústia, Manassés se humilhou, e Deus o restaurou ao trono. Ele removeu os ídolos, mas o povo continuou em pecado. Manassés reinou 55 anos. Amon, filho de Manassés, seguiu a idolatria e foi assassinado após 2 anos. Josias, seu filho, assumiu aos 8 anos e tornou-se um dos maiores reis de Judá. Ele purificou o reino, destruiu os altares pagãos e restaurou o templo, onde foi encontrado o livro da lei. Josias leu a lei ao povo, renovou a aliança e celebrou uma Páscoa como nunca antes. Infelizmente, ele morreu em batalha contra o Egito, após 31 anos de reinado. Os últimos reis de Judá, Jeoacás, Joaquim, Jeconias e Zedequias, levaram o reino ao colapso. Jeoacás reinou 3 meses antes de ser deposto pelo Egito. Joaquim, imposto pelo faraó, reinou 11 anos em rebelião até ser levado à Babilônia. Jeconias, seu filho, reinou 3 meses e também foi deportado. Zedequias, o último rei, ignorou os avisos do profeta Jeremias e se rebelou contra a Babilônia. Nabucodonosor sitiou Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo ao exílio. Judá caiu, mas a promessa de Deus permaneceu. Nosso relato termina com um raio de esperança. Décadas após a queda, Ciro, rei da Pérsia, decretou que o povo de Judá poderia retornar a Jerusalém para reconstruir o templo. Deus, fiel à sua aliança, estava preparando a restauração. Mantenha os olhos fechados, respire fundo e lembre-se, a palavra do Senhor é viva e renova o nosso ser. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Deus abençoe sua vida.